Ora, vivam a todos e a todas, aqui estamos mais uma vez, o Olho do Mocho com histórias de uma vida. Desta vez nós temos connosco o nosso amigo Raul Miranda Parreira, um vieirense de Gema, que está ligado a uma associação há 42 anos, o que é obra. Vamos então conversar um bocadinho com ele e saber, para já, Raul, boa tarde. Boa tarde. Queria saber, para já, em que altura é que nasceste? Olha, nasci no dia 14 de abril de 1948, Aí aonde? precisamente na casa onde vivo, na rua Fontes Fidalgos, número 11. Portanto, nasci lá e continuo lá a viver, Ou seja, aqui na Vieira. aqui na Vieira. Frequentaste a escola aqui na Vieira? Sim, fiz 7 anos em abril e entrei na escola primária em setembro, com 7 anos E em que escola é que tu viste? precisamente vim na escola da Vieira, portanto... Aquela que era no centro, no no lado, na centro Praça da Praça República. da República. E fizeste lá até a quarta classe? Estive lá até à quarta classe, portanto com 11 anos, fiz a quarta classe. A professora queria que eu continuasse a estudar, mas eu não obedeceu. Fui um bocadito burro, digamos assim. Foi uma escolha, Mas uma escolha, pronto. E com 11 anos, penso que já perto dos 12, ingressei na fábrica de vidros a trabalhar, portanto, a levar acima, portanto, Sim, a transportar as peças. Até aos 14 anos. Aos 14 anos, veio na bolha e fui para a base. A base aérea, Para a não base sei. aérea número 5, para a secção elétrica, subsecção de baterias, onde tive até aos 16 anos. Só que a base tinha um problema, é que eu estava com 16 anos, dinheiro não havia, portanto, porque estava como aprendiz e só aos 18 é que começava a ganhar algum. Epá, e as coisas com 16 anos, portanto, um gajo precisa de dinheiro, não é? Vai entrar naquela fase da vida em que é preciso ter algo para gastar. Pedi para ir para a empresa de Limas, deram-me lá trabalho, fui para o armazém geral e, portanto, distribuía as peças que eram precisas para o pessoal, portanto, estava com o Armando Vicente e com o Fernando, era o Fernando Fato. Sim. Estávamos os três e também tinha que, claro, as lixas que eram utilizadas nas polidoras. Sim. Portanto, isso na empresa de Limas União de Benfica. Estiveste lá há quanto tempo? Tive 25 anos, mas eu, portanto, Houve ali um período em que tiveste que ir a algum lado. exatamente. Portanto, aos 20 anos, em 1969, a tropa chamou-me, portanto, Claro. e o Raul vai para a Figueira da Foz, para a Cica 2, tirar gruta na Cica 2, portanto, como condutor, E depois? vai para a RAP 3, continua na Figueira da Foz, onde tive a especialidade. Ao fim de 2 meses, portanto, fui para Elvas, portanto, nos Lanceiros, também era Cica 1, ou Cica 1, ou Cica... já não me lembro se é Cica 1, se é Cica 3. Mas pronto, estive lá. Ao fim de 11 meses,
de tropa, estava de licença aqui, Aqui na empresa de Limas, deram-te licença portanto nem para fazer a tropa e foste para o ultramar, para a guerra. portanto, estava de licença aqui, quando um colega meu, daqui da Vieira também, vai para lá, para Elvas, que está juntamente comigo, e ele está mobilizado, diz-me que está mobilizado, e eu, espera lá, o teu número é superior ao meu, eu também estou. Sim, é a conclusão. É a conclusão, portanto, eu também estou. Ele foi para a Guiné e eu fui para Moçambique. Portanto, fui mobilizado em rendição individual, que é isto. A rendição individual é que eu vou substituir uma outra pessoa. Portanto, já isto recorria pelo menos mais ou menos do mês de outubro e tal, mas só em novembro é que eu fui para Moçambique. Moçambique. Então, e depois lá integraste Levei 16 dias de barco, fui no Príncipe Prefeito, com em rendição individual, íamos praticamente 70 militares no barco e mais era tudo pessoas, portanto, que eu não cruzei. Portanto, aquilo foi maravilhoso. Portanto, foi uma viagem ótima. Uma viagem ótima. Levei 16 dias, chego a Lourenço Marques, vou para o quartel, para lá à deriva, mesmo à deriva, portanto, nem roupa, nem nada. Ninguém queria saber. E passado um mês, portanto, recebo ordem para seguir para o norte. Embarquei no São Brás, portanto, uma fragata, e fui até Porto Amélia, hoje já não é Porto Amélia, é Pemba, muito embora naquela altura já se dissesse que aquilo que era Pemba, mas havia uma zona mesmo que era chamada Porto Amélia, hoje é tudo Pemba. Cheguei lá, já estava farto daquilo. Portanto, em Porto Amélia, enquanto não chegasse ao destino, não havia dinheiro para ninguém. Sim. Não havia dinheiro para ninguém. Então, eu pedi lá na secretaria, arranje-me uma maneira de eu ir para o sítio onde estou destinado, porque aqui não é nada. Não temos. Daí a 2 dias chamam, temos uma coluna que vai para Porto Amélia. Porto Amélia era uma das zonas de plural a sério. Sim. Mas Combate. Passa a Montepuez mas eu se fosse aqui não ia. Porquê? Porque aquilo é uma coluna de abastecimento, portanto vai um condutor que não te vai levar ao sítio, portanto depois tu tens que ir a pé, não sei quê, não sei quantos. Sim, uma série de dificuldades. Uma série de dificuldades. Eu disse, vou. Portanto, de Porto Amélia a Montepuez eram à volta de 170 km por picada. Portanto, saí de manhã e cheguei precisamente a Montepuez às 9 da noite. Escuro como breu, não sabia sem nada. Mexi lá as costas porque levava todos os documentos. Levavas o fardamento e a roupa e tudo o que era necessário. E a espingarda? Não, nada. Não havia espingarda. Nada disso. Foste para a guerra sem espingarda. Sem espingarda. E levavam os documentos todos. Se eu sou assaltado, olha. Desaparecia tudo. Chego lá e diz-me o condutor: olha, tenho muito gosto em te conhecer. Eu vou um bocadinho mais para a frente. Aqui a uns 2,5 km encontras o quartel. Portanto, desenrasca-te. E lá foste a pé? Lá fui eu a pé e tal. Começa a andar e eu, cara,
picado ainda, aquilo tinha sido E sem encontrar ninguém. sem encontrar ninguém. Picado ainda, aquilo tinha sido levado à cidade, o Monte Peso tinha sido levado à cidade há 8 dias. Portanto, mas era como a gaviota. Não sabia como é que é. E vai o Raul, começa a ver uma luzita lá à frente, e pá, já fez uma luz, já. Uma luz ao fundo do Uma túnel. luz ao fundo do túnel. E portanto, vai o Raul, tal, e chegou, era um bar, ou melhor, um restaurante, que era o Paga Já. O Paga Já. Era para não te esquecer. Paga Já. Entra, está um soldado sentado, a única pessoa que está No bar. é um soldado. Ele quando vê, é Checa! Checa, portanto, de maçarico, Sim, sim. é Checa, o que é que fazes por aqui? E eu, olha, vou para venho de Porto Amélia, portanto deixaram-me aqui, pá, agora vou para o quartel de comando. Olha, bebes uma cerveja? E eu, epá, ótimo, ótimo, ótimo. Então bebe que eu pago, tu não tens dinheiro. Eu disse, tu não tens dinheiro, sei que não tens dinheiro, portanto bebe. E depois vamos para o quartel de comando, que eu também vou para lá. Ótimo. Portanto, lá vai eu. Lá foram os dois. Lá fomos os dois, bebi a cerveja, descansadinho. No outro dia, portanto, arranjou-me lá um sítio qualquer para eu dormir. E no outro dia apresentei-me na companhia. A companhia estava no mato. Portanto, era uma companhia de comandos, que era a 21ª de comandos. E eu tinha ido render precisamente uma pessoa que tinha ficado sem as pernas, portanto, porque Que era por causa de ter arrebentado a mina. arrebentou uma mina E era condutor. e contou. Era condutor. Portanto, e arrebentou a mina por baixo do jipe, do caminhão. Ficou sem as pernas, foi para a metrópole e o Raul foi para. Acontecia que as companhias de comando naquela altura já não eram transportadas em carros. Portanto, normalmente eram transportadas de helicóptero para o sítio onde estava. Sim. Portanto, toda a companhia de manutenção estava no quartel. Portanto, condutores, cozinheiros, tudo isso estava no quartel. Estiveste sempre ali nessa companhia? Estive na companhia até a companhia tinha 14 meses já, tropa. Portanto, ao fim de 10 meses a companhia veio-se embora e o Raul ficou. Fui para a companhia de serviços, portanto, do próprio batalhão de comandos, e fui para a secção de mecânica. Depois, precisavam, portanto, as companhias de comandos, quando vinham do mato, iam até à ilha de Moçambique, portanto, passarem uma espécie de férias, portanto, para descanso. E então era preciso haver portanto, pessoas lá para fazer o transporte. Não era fazer o transporte, era comida, Sim. a ver, portanto, Dar apoio dar apoio. E então dão-me um carro, Raul, vais para a ilha, dar apoio lá ao pessoal das companhias. E vai o Raul para a ilha de Moçambique, é um sonho. A ilha de Moçambique, aliás, neste momento é património da Unesco. Sim. É um sonho. A fortaleza onde nós estávamos já não existe, portanto, salvo erro, portanto, uma tempestade que derrubou aquilo tudo. Portanto, é uma pena porque aquilo era muito giro, portanto, a fortaleza era muito gira. Estive lá 4 meses e meio, portanto, férias. Sim. E Então, quer dizer, ao fim e ao cabo,
Parece que posso concluir que tu não deste um tiro. Não. Não. Dei. Deste um tiro. Dei um tiro, mas foi na casa. Ah, na casa. Na casa. E, portanto, tive 4 meses e meio na ilha, ao fim dos quais o carro começou a ficar assim um bocadinho para variado e eu tive que vir para Montepuez, à volta de 400 e tal quilómetros. Portanto, Montepuez à ilha de Moçambique eram 400 e tal quilómetros. Eu venho Raul por outra vez para Montepuez, volto à oficina de mecânica e tínhamos uma espécie de acampamento a 4,5 km do quartel, onde tínhamos vacas, cabras e que servia para apoio Eram os animais que serviam para alimentar depois as pessoas que estavam ali no quartel. E disseram, Raul, toma lá um carro, vai até o acampamento, está lá, trata daquilo, estão lá mais 2 militares que estão lá a estar contigo, trata daquilo, e lá está o Raul até o fim da comissão. Então regressaste a Portugal, Regressei ao continente. Regressei a Portugal, portanto, com umas férias impecáveis. Sim, sem sentir o que era a guerra, digamos sem sentir assim. o que era a guerra. Os tiros que dei, de facto, foi na caça, precisamente, uma vez. Mataste um leão, não me digas. Não matei um leão, mas eu tenho uma história do leão. Andaste a correr atrás dele. Eu quero contar. Não me digas que é aquela história que o leão escorregava atrás de ti. Não. Portanto, havia os colonos, que eram, inclusivamente havia uns colonos que eram aqui da Nazaré, e precisamente nós, nos fins de semana, íamos, como eu tinha o carro, estás a perceber, tinha um carro de serviço, e íamos lá ter com eles, íamos lá, levávamos cerveja e não sei o quê. Fazia uma confraternização com eles. Não sei o quê. E íamos à caça, precisamente, da noite. Matámos 5 gazelas, uma foi logo para comer, portanto, impecável. Sobre a história do leão, foi logo no princípio, quando eu cheguei lá, e estava de oficial de o capitão conduto, e eu estava de condutor de dia ao oficial de dia. E eu chego até a mim, condutor, sabes o que é o comer no rancho? Não. Não mais eu. Estavam eu, mais ele, e chegamos ao rancho, perguntei lá ao faxina que lá estava, vamos lá, o que quer comer? Olha, meu capitão, temos aqui isto, meia carcaça de leão, o capitão olha para aquilo, olha, muito bem, condutor, nós arranjas aí mais 2 gajos e carregam isto e vão enterrá-lo. Vão enterrá-lo. Enterrar o leão. Enterrar o leão. E depois via-se para o feixe. O que é que há aí mais para comer? Temos aí frango. Olha, é isso mesmo. Um frango para cada um. Pronto. E não comeram o leão. Quer dizer, não provaste a carne do leão. Então é por isso que és do Benfica. És do Benfica, não é? Enterraste o leão, pronto, ficou resolvido. Depois volto à metrópole, volto à empresa de Rimas, já não vou para a Armazém Geral, vou para a secção de Esmoriz, passei aquela guerra toda que se passou por lá,
aquela parte tumultuosa que houve antes do 25 de Abril, na empresa de Limas, em que houve efetivamente ali um conjunto de ações, passaste por isso tudo. Lembras-te perfeitamente de estar cercada pela GNR, foi isso ou foi? Foi isso mesmo. Era elemento da Comissão de Trabalhadores, portanto eu tive 25 anos na empresa, mas com tudo isto fazia parte. Eu tempo estive na tropa, não é? Claro. Portanto, mas pronto, era como se tivesse continuado lá. Portanto, em 64 e 79 chateou-me a empresa, portanto, e fui até à Marinha Grande, precisamente para... Despediste da empresa? Despedi da empresa e fui até à Marinha Grande para aquela empresa que fazia os refratários para a fábrica de aços. Sim, sim, sim. Portanto, Joaquim Diniz Alves. Joaquim Diniz Alves, exatamente. Estive lá um ano. Depois, tu e o João Diniz trouxeram-me para a fábrica de aços. Portanto, ou seja, quando estavas no Joaquim Diniz Alves, tinhas algum conhecimento já do que era a fábrica de aços de Perfeiteira, foste convidado para ir para lá trabalhar. Exato. E aceitaste. E então, a partir dessa altura, foi mais ou menos em 1979. 80. Em 1980, passaste para a fábrica de aços de Perfeiteira, onde estiveste. Até ser formado. E qual era o sítio onde estavas a trabalhar? Estive na máquina dos redondos, ou seja, na máquina de separador. Agora dos redondos, e depois fui para a outra máquina a seguir, portanto... Ou seja, estiveste sempre na secção de desempenho. Estive sempre na secção de desempenho. Até ir para o fundo de desemprego. Ou seja, até ao momento em que a fábrica parou. Então parou. E depois a empresa recomeçou, fui para o curso. Ou seja, para sermos mais precisos, portanto, tu estiveste até mais ou menos 1993, que foi quando a fábrica de aços de Perfeiteira fechou. Exato. E depois houve ali um período entre 93 e 96 que estiveste no centro de emprego. E depois em 96 foste convidado para fazer parte da equipa que arrancou com a Bolingaus Portugal aqui na Vieira. Exato. E começar a produzir o aço inox. Portanto, ou seja, és uma das pessoas que participou na equipa que foi o primeiro equipa que fabricou aço inoxidável em Portugal. Sim, exato. No momento em que houve necessidade de fazer uma recuperação da empresa, houve uma negociação com alguns trabalhadores e tu estiveste incluído nesse conjunto de trabalhadores que tinham mais de 55 anos para ajudar a recuperar a empresa que naquele momento atravessava dificuldades. Curiosamente, eu posso dizer que essas curiosidades vieram do corte que houve nas compras dos Estados Unidos da América a Portugal. Portugal, ou seja, a Europa. Taxas que foram aplicadas e que reduziram as vendas de aço para os Estados Unidos, que é curiosamente o que está agora para acontecer. Precisamente no dia que fiz 58 anos, formado. Uma das negociações que houve, quando os trabalhadores da Bolingaus saíram, foi precisamente dar-lhes a possibilidade de eles poderem reformar mais cedo. Naquele período em que estavas na fábrica de aços de Perfeiteira, houve a oportunidade de integrares uma direção da biblioteca. Sim. Estávamos em 1983, embora eu fizesse parte de outras listas antes, mas só em 1983 é que a lista que eu estava foi eleita. Esta lista era um grupo de amigos,
São sempre as listas, são sempre grupos É um de grupo de amigos. amigos que tínhamos a reunião à sexta-feira e depois íamos para os copos, portanto, para a balneária. Claro. E então o rancho já existia, o rancho Folclórico folclórico da Cheiras da Vieira. e eu, digamos que era um bocadinho avesso ao rancho. Porquê? Porque eu via-o como um produto do Estado Novo. Portanto, Sim. e era sem dúvida nenhuma o rancho. O rancho, portanto, tem coisas de. Portanto, em 1947 vai a Lisboa e faz parte de toda aquela encenação que foi feita, se calhar até foi bem feita, não é? Portanto, mas não era a nossa tradição. Na altura eu via como Uma imagem tinha uma imagem distorcida do rancho. Mas depois acabaste por chegar à conclusão. Depois cheguei à conclusão que não era. E então tinha que haver alguém que ficasse à frente do rancho. E então a direção, Raul, tu vais para o rancho. Para o rancho eu? Estou não percebo nada daquilo, sei quê e tal. Desenrasca-te. Vou eu e o Idalino. O Idalino que já faleceu, falecido, que trabalhou na empresa de Limas muito tempo, muitos anos também, e fomos os dois para o rancho. Então havia que fazer um festival, portanto que o próprio rancho em si teria que criar condições para sobreviver, só que não havia o que há hoje, não havia internet, não havia nada, eu não conhecia o rancho nenhum, não conhecia nada. Sim. Como é que eu vou desenrascar para saber onde é que há ranchos, onde é que não há, onde é que... O que é que eu penso? Uma cartinha para as câmaras municipais, perguntar se vocês têm algum rancho, não sei quem. Sim. Foi assim Que se começou a dar a conhecer, a ter conhecimento dos ranchos que havia, a fazer os convites e deu origem aos festivais. Pronto, a partir daí eu comecei a interessar pela tradição. Então cheguei a esta conclusão, é que os ranchos são uma mais-valia muito grande mesmo, a maneira de nós conhecermos a nossa terra. Mas também chegamos à conclusão que há muita coisa que não está certa. Há muito joio misturado no trigo. Mas pronto. Mas dentro, portanto, entraste como responsável ou como elemento de ligação entre a direção e o rancho, ajudaste a desenvolver o rancho, a atividade do rancho, mas para além disso desenvolveste outras atividades dentro da biblioteca. Pronto, estive sempre ligado mais ou menos à dinâmica dos livros. Ou seja, a cultura, de uma maneira geral, começou-te a interessar. Portanto, e deu para eu perceber toda esta dinâmica da biblioteca, portanto que a biblioteca tem muito para dar, desde que as pessoas o queiram aceitar. Isso acredito perfeitamente, mas diz-me uma coisa, o que é que foi mais difícil para ti nestes 42 anos que tens de pertencer foi gerir o rancho, foi mais difícil. Foi mais difícil. Mas tiveste também um trabalho
bastante valioso, na minha opinião, porque a biblioteca tem muitos livros. Sim, portanto... E havia que organizar também todos estes livros que existiam, que existem na biblioteca. Ora bem, nós temos um programa que é baseado na CDU, portanto, como é que se diz? CDU é Classificação Decimal Universal. Ainda bem que clarificaste isto, que era para não pensarem que era outra CDU. Não, baseado na CDU, que é Classificação Decimal Universal. Ou seja, é uma classificação, é um programa que permite classificar os livros de acordo com a tipologia dos mesmos. Exatamente. Portanto, o 0 é infantil. Sim. O 0 é infantil, portanto, tudo quanto. Pronto, aqui tem uma organização. Mas quando tu entraste na biblioteca, não havia classificação nenhuma de livros por tipologia. Portanto, tiveste que fazer um levantamento dos livros todos. Sim, foi comprado um programa. Ou seja, foi posto à disposição um meio já com algumas vantagens para tu poderes registar os livros. Exatamente. E então, essa classificação decimal universal é baseada precisamente na Biblioteca Nacional, portanto que a classificação é idêntica, e nós servíamos precisamente da Biblioteca Nacional precisamente para sabermos qual era a classificação que eles usavam. Tu sabes quantos livros existem na biblioteca? Catalogados estão à volta de 13 mil. E para além desses? E para além desses, deve haver uns outros 13 mil. Ou seja, há 13 mil catalogados e 13 mil encaixotados. E porquê é que estão encaixotados? Porquê é que não estão à vista? Eles à vista estão, mas não estão catalogados. Alguns, mas também há muitos que estão encaixotados. Não estão? Porque, de facto, é muito difícil. É um trabalho muito difícil. Um trabalho muito difícil. Porque os livros um livro a catalogar dá à volta de 10 minutos cada livro. Portanto, fazer todo este trabalho. Então, eu gostava de saber uma coisa. Qual foi o livro mais antigo que tu encontraste aqui, sabes? O livro mais antigo que encontrei aqui são os livros do Cais, portanto, livros manuscritos, precisamente onde falam, onde saíram as madeiras, portanto, no dia tanto saíram madeira. Portanto, são livros onde eram feitos os registros da saída das madeiras da zona do Cais, que houve, onde houve, portanto, o trabalho da madeira, uma espécie de serração naquele tempo, em que são do século XIX. São do século XIX, portanto, não estou aí. 1850. 1850, portanto, esses livros com os registros manuscritos do século XIX serão os livros mais antigos que existem na biblioteca. Exatamente. Muito bem. Pronto, e a minha vida tem sido... Então, e qual foi, durante o período que tu tens, de 42 anos ligados à biblioteca, também passaste por uma série de direções? Sim, passei por uma série de direções, mas todas elas mais ou menos, portanto, eram direções, portanto, de um grupo de amigos, não é? Direções que fizeram um papel válido, todas elas, não é? Mas houve uma especial que permitiu fazer grandes alterações estruturais aqui na biblioteca. Sim, olha, em 2002, portanto, fez-se aqui as obras, portanto, que a remodelação do edifício. Que a biblioteca estava um bocadinho para o esquecido.
epá, e precisava também de obras. Muito embora as obras não fossem aquelas que eu gostaria que se fizesse. Porque deu-se, de facto, uma lindeza à biblioteca, mas não se deu, não foi aquilo que nós precisávamos. Nós precisávamos de salas para reunir, para que tivéssemos condições para trazer pessoas cá. E para desenvolver outras atividades também. O que se fez foi remodelar a biblioteca, ficou muito bonita, mas um gajo quer reunir, por exemplo, há dois grupos aqui, por exemplo, que querem reunir ao mesmo tempo, não há hipótese, porque... Pois a biblioteca, ao fim e ao cabo, tem uma sala de direção, uma sala de reuniões que é esta onde nós estamos, e tem a sala de leitura. Sala de leitura, mais nada. E mais nada. E depois tem uma pequena sala de atividades e tem o salão lá em cima. Portanto, falta, de facto, continua a faltar aqui, portanto, salas onde se possa... Ou seja, na tua opinião, por aquilo que eu percebo, achas que a biblioteca deveria ser ampliada? Ampliada. Claro que a segunda fase, que não chegou a ser feita, porque ela é mais cara do que aquela que foi feita, portanto, que é a parte de cima, que não se fez nada, portanto, onde existiam, portanto, fazia parte do projeto, salas como camarins para o palco, como salas de reunião, tal, mas tudo isso não foi feito, portanto, não... que seria no segundo andar, lá em cima, no sótão mesmo. Toda essa parte. Só que essa parte era muito mais dispendiosa do que aquela que foi feita. Claro. E aí sim já dava para a biblioteca se expandir e criar condições para... E tens algum facto curioso que te lembres de alguma situação que ao longo destes 42 anos tenhas passado aqui e que seja curioso todos saberem? Há tantos. Um deles. Olha, por exemplo, quando foi gravado o CD, o Rui António Pedrosa queria que o rancho estivesse escondido no palco, precisamente, para aparecer depois. E eu propus isso ao rancho. O rancho não aceitou. E qual é o meu espanto? Depois disse isso ao Rui. Qual é o meu espanto? Passado 2 horas, enquanto o rancho todo escondido no palco. Quer dizer... Foi surpresa para toda a gente. Foi surpresa para toda a gente. Ainda bem. Foi uma das curiosidades que aconteceu. Mas há mais, portanto, muito difícil, portanto, lidar com 50 pessoas. Estás a falar do rancho. Lidar com 50 pessoas, ir para terras que nós não conhecemos e depois cada qual, portanto, cada grupo tem a sua maneira de ser. E a coisa perceber-se que estás começar num desfile e há uma pessoa que agarra no acorde e põe o acorde às costas, vai-se embora.
como Aconteceu como isso. aconteceu, e o gajo ficasse, mas porquê? Porquê? E agora? Como é que vai Porquê? ser? E outras vezes, por exemplo, vamos para um sítio e temos todos e o rancho atua, o rancho da terra está a atuar e o jantar é por volta das 5h30 da tarde. Foi toda a tarde, portanto, isto eram umas 4 horas e o rancho estava a atuar, portanto, e só a partir das 5h30 é que mal tinha jantar. Um grupo do nosso rancho, vamos embora, não estamos aqui a fazer nada, Quer dizer, epá, é um bocadinho chato. Sim, mas isso são coisas que acontecem porque cada cabeça a sua sentença, costuma-se dizer, e portanto há sempre algumas dificuldades em todos pensarem da melhor maneira. Não é? Pronto, isto é só para... Mas para além do rancho, que já referiste aqui, dentro das funções que exerceste na direção, nas várias direções ao longo destes 42 anos, e enfim, atualmente as direções têm um mandato de 2 anos, portanto isso significa que de facto já passaste por muitas direções, houve momentos difíceis e continua a haver momentos difíceis aqui na biblioteca. Aqui só gostava de saber só mais uma coisa, o que é que te deu mais prazer aqui, para além do rancho, o que é que te deu mais prazer aqui também fazer na biblioteca? Os livros em si. Os livros? Os livros em si. Saberes o que é que existe aqui em termos de livros. Toda a história da biblioteca, porque, e aqui creio que agradecer a uma pessoa que já cá não está, que foi o Joaquim Bené. Joaquim Bené. Portanto, que deu-se ao luxo de fazer a história toda da biblioteca, portanto, desde a fundação. Desde a fundação, portanto, deve-se a ele tudo aquilo que existe. Isso está escrito? Tudo aquilo que existe. Está escrito, que está guardado aqui em manuscrito ou... Manuscrito, portanto, ele dá-se ao luxo de fazer um livro com os sócios fundadores e toda aquela história desde 1932, que é a data de fundação, 1932 até à data em que ele faleceu. Portanto, isso, toda essa história, portanto, que eu agarrei e que eu tenho feita também, não é? Portanto, muito embora eu fizesse já. Ou seja, tem estado a dar continuidade. Escrevendo o que é que se tem passado ao longo dos anos relativamente ao funcionamento da biblioteca. Muito embora eu seja, portanto, informaticamente. Não interessa, portanto, os meios hoje são diferentes e, portanto, é possível. Todo o registro de sócios, portanto, nós temos o registro de sócios ativo e temos o registro de sócios não ativos. Eu chego morto. Quantos sócios tem a biblioteca? Neste momento tem à volta de 400 sócios. Ativos. Ativos, entre aspas, porque nem todos pagam, mas pronto. Ou que deviam pagar. Só uma pergunta. Se eu chegar aqui e pedir um livro de um determinado autor, se há cá ou não, tu sabes dizer logo de imediato sem ir consultar o fecheiro? Sim, portanto, sou capaz de não saber onde é que ele está.
És capaz de dizer assim, existe ou não existe? Mas existe, portanto, esse livro existe, porque tenho no computador, está no computador, Sim. daqueles que estão catalogados. Sim. Existem livros aqui de autores a nível nacional que tenham tido um relevo na literatura? Existem cá. O Camilo, o De Alves Redol também existe. muitos. Praticamente todos esses autores. E existe aqui alguma documentação sobre a atividade que foi feita na Vieira relacionada com os carnavais, com aqueles espetáculos que havia de revista, de teatro, etc. Disso não existe nada. Por exemplo, o Contra a Maré, eu não tenho conhecimento de nada que haja aqui. É pena. Até é natural que exista, mas Ainda não chegaste lá. não cheguei lá. Então, e por quantos mais anos vais estar aqui na biblioteca? Não vou. É uma pergunta. Eu fiz esta pergunta de malandrice. É uma resposta que é difícil de dar porque nunca se sabe. Deus dirá o tempo que tu vais estar aqui. Mas 42 anos dedicado a uma associação é obra. Muito embora eu te diga que gosto muito da biblioteca, fez-me a biblioteca, eu devo muito à biblioteca, continuo a ver, além daquilo que eu fiz, continuo a ver muito à biblioteca. Ela fez, portanto, praticamente Faz parte da tua vida daquilo que sei. E aprendeste muito. Aprendi muito na biblioteca. Neste momento tenho 76 anos. O tempo dirá, ainda tens muitos anos. Portanto, não Vamos pensar em parar, vamos pensar em continuar, porque o registro dos livros tem que ser feito. E ainda tem que ser feito, e tu ainda tens que dar a ensinar alguém para haver continuidade desses conhecimentos. Não sei o que é que vai ser a minha vida, não é? Portanto, não interessa, isso não é importante. Mas eu também digo, quero chegar aos 100 anos. Não é? Claro, então é isso. Portanto, se queres chegar aos 100 anos, e estão aqui já 42, ainda temos muitos anos aqui, e Deus que permita que efetivamente tu continues a dar aqui continuidade nesta associação. Ora, como curiosidade, posso dizer que aqui na Vieira existiu o vice-consulado da Grécia. Portanto, foi vice-cônsul o Sr. João Batista Monteiro, e existiu desde 1862 até 1895. É uma curiosidade que muita gente da Vieira não conhece, e aqui fica precisamente essa novidade. Eu tenho-te a agradecer toda a amabilidade que tiveste em aceitar o convite que eu te fiz para a gente conversar um bocadinho sobre a história da tua vida. Fica aqui o registro feito, e aos nossos amigos e amigas agradeço-vos a vossa atenção e espero que continuem com atenção no olho do mocho para poderem ter a oportunidade de ouvir mais algumas histórias de uma vida que seguidamente irão aparecer. Obrigado a todos. Eu tenho a agradecer, porque é uma maneira também de dar a conhecer a minha vida. Exatamente. E um pouco também daquilo que aconteceu ao longo da tua vida e da própria biblioteca. Obrigado.